Boa noite a todos. Já temos pessoas online ao vivo. Eu sou o Luiz e esse é o Pod PR, o primeiro episódio dessa série que irá acontecer durante alguns meses. E esse podcast ele é para ouvir empreendedores, bater um papo com o Paulo Ricardo, que é o da PR Higienização. E para iniciar, vamos convidá-lo, né? Por favor, Paulo Ricardo, sente-se aqui para nós batermos um papo. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Estamos aí juntos. E vamos iniciar, né? Separei algumas perguntas para fazer e também as pessoas vão fazer perguntas aí ao longo do nosso bate-papo. E aí, no final, a gente vai abrir para que elas possam perguntar e você responder. Ok. Aqui eu tenho uma pergunta que ela já é em dupla pergunta, né? Em comemoração aos 8 anos da PR Higienização, como nasceu a PR Higienização lá em 2018 e qual foi o desafio que você teve no início? Bom, Luiz, a perhigienização, na verdade, nasceu de um incentivo de um grande amigo meu, né? Um amigo que eu tenho aí já por um longo período, né? Temos aí mais de 10 anos de amizade. E aí eu tinha acabado de sair da firma que eu trabalhava e aí eu queria fazer algo para mim, né? E aí ele me incentivou. Ei, Paulo, por que você não investe nesse ramo de lavagem a seco? Ele já até fazia também esse serviço, né? Mas não era o oficial dele, né? E aí eu comecei a amadurecer a ideia, né? Fui lá, comecei a pesquisei bastante sobre o serviço de higienização, vi que estava uma coisa que estava crescendo muito aqui em Salvador e também em outros lugares. E aí eu comecei a meter as caras mesmo e fazer as coisas, né? E aí eu queria fazer uma coisa realmente bem correta, né? Então abri a minha empresa, o CNPJ, tudo direitinho. Eu mesmo criei a minha logo. Fui lá, fiz fardamento, crachá, panfletos, cartões, comprei a máquina, comprei tudo o que é preciso, né, para poder começar. Fiz um curso, né, um curso bem simples, né, nessa parte de higienização e comecei a oferecer o serviço. Quanto aos desafios, na verdade, quem quer empreender sempre encontra realmente bastante desafios, né? Então, o desafio primeiro era a desconfiança, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Porque uma vez que você é CLT e você tem ali o seu salário todo mês, é uma coisa, né? Mas você agora trabalhar para você, você não sabe se amanhã vai ter, se amanhã depois vai ter. Então é sempre uma aventura constante. Quem é empreendedor sabe do que eu estou falando, né? Então foi um desafio muito grande esse. E um outro desafio também foi como eu iria me locomover, né? Na época eu lembro que eu tinha uma moto e eu vendi essa moto para poder comprar um carro, mas acabou não dando certo. Mas só que eu já tinha começado minha divulgação, começado a ver que tinha pessoas que já estavam entrando em contato para poder fazer o serviço. É claro que antes disso eu fiz lá na minha casa, no meu sofá, no meu colchão, fiz lá a higienização, né, para poder testar primeiro, para depois passar para atender os clientes. E aí não consegui comprar o carro, e aí fiquei ainda nesse primeiro passo, né, fazendo serviço com a moto de um colega que eu pegava emprestado, e aí colocava tudo amarrado na moto, e aí ia atender os clientes.
No meu primeiro serviço, esse grande amigo meu que me incentivou foi comigo no meu primeiro serviço, já que ele tinha carro, a gente foi lá, atendeu a cliente, fizemos a higienização do sofá dela. E aí eu fui ainda continuando, fiz serviço de ônibus, fui fazer serviço de Uber, fui fazer serviço até mesmo andando quando era perto. Então foi uns desafios que mais me pegaram assim no início dessa minha caminhada lá no ano de 2018. Legal. Então, foram vários desafios, né? Não é fácil. Que bom, né? Então o pessoal já está ciente agora de como começou a PR higienização. Uma outra pergunta aqui, Paulo. Qual é o segredo para manter o padrão de excelência, especialmente no uso de diluições precisas de produtos de alta performance, como os impermeabilizantes? Qual é o segredo? Tem algum macete, alguma técnica específica? Passa aí essa informação para a gente. A ideia é sempre usar produtos de qualidade, né? Quando você usa produtos de qualidade, o seu serviço também tem uma qualidade elevada, né? Do contrário, também é verdadeiro. Se você usar produtos de baixa qualidade, você não vai ter aquele efeito esperado que você quer, né? Então, a PR Higienização, desde o início, sempre prezou por usar produtos de qualidade, produtos que você via realmente a diferença quando fazia o processo da higienização, inclusive a questão da impermeabilização, né? É uma questão que, na verdade, a PR Higienização, ela oferecia esse serviço, depois a gente parou por um tempo, e mais recentemente voltamos, né, a oferecer o serviço de impermeabilização, e principalmente na questão do serviço de impermeabilização, a gente usa realmente produtos de altíssima qualidade. Inclusive muitas pessoas, né, têm medo de impermeabilizar o seu sofá devido a alguns casos que até já passou em noticiários, né, de casa pegar fogo, de casa explodir. Por quê? Porque muitos impermeabilizantes têm solvente na sua composição. E aí talvez o profissional, por não passar uma informação correta para o cliente, ou o cliente mesmo até mesmo se esquecer, por exemplo, a pessoa foi impermeabilizar o sofá pela manhã e logo depois a pessoa foi trabalhar. Só que a ideia, quando você impermeabiliza com solventes, a ideia é que você deixe o local arejado, para que aqueles solventes, né, aqueles componentes que vão ficar em suspensão, eles possam se dissipar. Mas uma vez que você fecha toda a casa, e aí você acaba saindo, aqueles gases ficam em suspensão e é como se fosse um gás de cozinha escapando, por assim dizer. Chegou de noite, ligou a luz, acontece a explosão, por causa daquela fagulha. Então a PR Higienização procura usar solventes à base de água justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Então a ideia é sempre usar produtos de qualidade para que o serviço ele possa ser de qualidade também. Ótimo, excelente. Além da limpeza em si, como a PR Higienização trabalha a experiência do cliente dentro da casa ou empresa dele, no caso da sua mesmo? Bom, a PR Higienização sempre prezou por ter um atendimento de qualidade. E isso parte desde o primeiro contato que a gente tem com o cliente, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja por ligação mesmo direta, seja também por meio do Google. Muitas pessoas procuram a gente lá pelo Google. Então a gente preza muito pelo bom atendimento de qualidade, né? Inclusive lá no Google, muitas avaliações que a PR Higienização tem é devido ao bom atendimento, né? Muitos clientes falam lá, né? O bom atendimento foi um diferencial. Então a gente procura sempre atender o cliente da melhor maneira possível, tentar entender o cliente, tentar entender o que é que ele pensa sobre higienização, o que é que ele quer.
E aí a gente vai se adaptando para poder tentar ajudar ali o cliente da melhor maneira possível. E dentro ali, né, da casa do cliente, é claro que o respeito ele tem que ser gigantesco, né? Então, para o cliente, principalmente aquele que não te conhece, né? Às vezes a pessoa já te conhece de algum lugar e quer que você faça um serviço, mas muitas vezes o cliente não te conhece. E aí, o que é que acontece? O cliente ele fica com o pé atrás, né? Porque ele está colocando uma pessoa estranha, por assim dizer, dentro da casa dela. Né? E o público de higienização é um público mais feminino, porque as mulheres elas são as pessoas que cuidam mais do lado que os homens, e aí elas reparam mais as coisas. Então elas veem que o sofá está sujo, elas veem que o colchão está sujo e procuram um serviço de higienização. E para muitas mulheres tem esse desconforto também, né, de ter um homem ali estranho dentro da sua casa, até porque a gente vê tanta coisa que passa, né, na televisão, e aí a gente realmente fica com o pé atrás, mas a gente sempre preza pelo respeito. Muitos clientes, né, eu costumo brincar, muitos clientes acabam passando ali e deixando talvez um lanchinho, um almoço, alguma coisa desse tipo, né? E aí eu tenho uma frase que eu sempre coloco, né? Quem me acompanha aí sabe. Nunca deixe. O que é que significa, né? Nunca deixe o cliente se tornar uma pessoa ruim. Sim. Por quê? O cliente é uma pessoa generosa. Ele veio ali e te ofereceu água. Aí você, não quero não. Talvez ele veio depois te oferecer um café. Aí você, não quero não. Na terceira vez que talvez ele queira te oferecer alguma coisa, ele não vai talvez tentar te oferecer, né? Então você deixou o cliente ser uma pessoa ruim para você naquele momento, né? Então eu procuro sempre que possível, né, aceitar que o cliente está de bom grado ali. Normalmente eles veem o quão trabalhoso é. Às vezes o cliente observa ali e vê quão trabalhoso é o serviço de higienização, e aí, não, tome aqui um suco para refrescar, uma coisa desse tipo, um lanchinho aqui, para aí um pouquinho, né? Então, eu sempre brinco no meu Instagram e sempre falo, né, que a PR Higienização tem os melhores clientes, né? Porque os clientes sempre acabam fazendo algum mimo, fazendo alguma coisa, né? E é só agradecer, né, aos clientes por ter isso. E aí, na retribuição, a gente procura sempre respeitar, manter esse respeito e manter sempre o padrão de qualidade para que o serviço ali ao cliente possa ser o melhor para ele. E que aí o cliente fique satisfeito. Tanto o cliente, né, no caso pessoa física, quanto também a pessoa jurídica, porque a higienização atende também, né, empresas. Então a gente preza muito por esse respeito para que a gente possa continuar atendendo em alto nível. Muito bem. E você que está assistindo, formule sua pergunta para daqui a pouco fazer para o Paulo Ricardo, para ele responder. Tem uma outra pergunta aqui, Paulo. O que diferencia a PR Higienização de outros do mesmo segmento? Qual é o diferencial da PR Higienização de outros do mesmo segmento do mercado? Bom, eu acredito que seja essa questão do atendimento mesmo diferenciado, né? Então, quem entra em contato com PR Higienização vê que não está falando com uma empresa qualquer, né? Está falando com uma empresa séria, que vai procurar entender o que o cliente quer ali, e que vai entender que às vezes o cliente ele vai querer uma pinchincha, ele vai querer talvez um desconto ali, e a gente trabalha muito em cima disso, né, nessa questão de entender o cliente, de atender bem. O que entra em questão até mesmo a pontualidade, né? Muitos clientes elogiam a PR Higienização pela pontualidade. Então, marcando o serviço para tal horário, a gente preza por estar lá a tal horário. Se porventura acontecer de
ter algum imprevisto, né? Talvez engarrafamento, a gente sabe como é, né? Nossa cidade, a gente sai com bastante antecedência, mas acontece algum engarrafamento, a gente fica preso no trânsito. E aí a gente preza por avisar o cliente, olha, vamos atrasar um pouco, porque estamos aqui presos no engarrafamento, mas vamos chegar, né? Então, sempre dando uma satisfação ao cliente. Então, acho que o atendimento da PR Higienização é o grande diferencial, né? E aí o que complementa todas as outras coisas, né? Como serviços de qualidade, uma coisa vai ligando a outra, né? Então, e assim, outra coisa, o cliente, ele não fica muito tempo sem resposta, né? Então, inclusive, eu queria até falar, né, com o público que a PR Higienização está trabalhando junto com o IA também. Então, muitos clientes novos que entram agora em contato com a PR Higienização, a gente treinou um IA, um assistente, para poder responder ou dar o primeiro atendimento ali aos clientes, né? Sim. E uma coisa que ela talvez não consiga responder, ela avisa que vai passar para o representante. E aí a gente depois, logo que a gente vê ali a mensagem, a gente vai procurar responder e entender ali o cliente mais uma vez. Então é mais uma melhoria, né, que a gente vem fazendo para poder atender da melhor maneira possível os nossos clientes. Show de bola. Agora essa pergunta aqui, interessante, ó. Qual foi o serviço mais inusitado ou marcante que você já fez? Aquela história assim que fica marcada na memória e não sai. Rapaz, tem vários, mas eu acho que eu me lembro de um serviço, já tem bastante tempo, acho que foi um dos primeiros serviços que eu fiz. Eu agora não me lembro onde foi, mas eu sei que foi um sofá de 2 e 3 lugares que eu fui lavar. E quando a gente vai, antes de atender, né, a gente pede uma foto do sofá para a gente poder ver o modelo, ver como é que está o sofá, para a gente poder dar um orçamento preciso para o cliente, né? Então, a pessoa foi lá, mandou a foto para mim. Bom, pela foto estava tranquilo, né? O sofá, a não ser que tenha sido uma foto antiga. Mas vamos lá. Quando eu cheguei lá, rapaz, o sofá estava daquele jeito. E aí a pessoa me falou que a casa estava em reforma. E o que foi que aconteceu? Eles colocaram o sofá na cozinha. Os 2 sofás, que eram um conjunto de 2 e 3 lugares. E aí o pessoal estava morando na casa, a casa em reforma, e o sofá lá na cozinha, junto com várias outras coisas, né? O que foi que aconteceu? Juntou um misto de poeira com gordura da cozinha, que impregnou no sofá. O sofá ele já estava sujo do dia a dia, das pessoas usarem. Para completar, o sofá tinha cupim, o sofá tinha barata, o sofá tinha rato. Eita, que mistura. E aí, quando eu peguei esse sofá, que saiu foi bicho desse sofá e aquele pozinho do cupim, né? Também saindo. Falei, meu Deus do céu. Então foi um serviço assim que foi realmente inusitado e me marcou bastante, né? Esse aí, mas a gente conseguiu fazer o serviço ficou, né? Ficou bom, ficou legal, o cliente gostou, né? E aí a gente deu as precauções, né, para ele, né? Tal, não fazer aquilo de novo, porque poderia realmente estragar o sofá, né? E colocar um veneno lá de cupim para poder matar lá, né? O cupim. E um outro foi sobre um colchão. Eu estava fazendo um serviço ali na área de Campinas ali, e a pessoa me chamou para lavar esse colchão. Mas quando eu cheguei lá para lavar esse colchão, rapaz, o colchão ele estava de um jeito que realmente estava pela misericórdia. Além de sujo, o colchão ele estava com o tecido todo rasgado mesmo, né? E aí
uma coisa que a gente preza muito, né, é a sinceridade, né? Então, eu cheguei para o cliente e fui sincero para ele. Disse que eu não poderia fazer o serviço com o colchão naquele estado, né? E aí eu aconselhei ele a comprar um outro colchão. Porque mesmo que a gente fizesse ali o serviço da higienização, além de danificar ainda mais o tecido do colchão ali, poderia não ficar 100%, porque aquele tecido já estava ruim e a espuma também. Então o colchão realmente já estava velho, já tinha dado o que tinha que dar. Então a gente também preza muito por isso e o cliente entendeu, né? Talvez alguém pense assim, mas eu vou perder dinheiro se eu fizer isso. Aí não é bem assim, né? Essa questão de perder dinheiro, né? É uma questão de você ser sincero com o cliente, dizer a ele que o serviço ele não vai ficar bom e aí não adianta fazer aquele serviço porque para ele ele vai acabar gastando dinheiro. Então é melhor ele fazer ou comprar um outro móvel, né, do que ele fazer aquele serviço de higienização. Então foi mais ou menos esses dois assim, que foi um serviço assim mais que assustou quando a gente vai lá atender o cliente. Certo, Paulo Ricardo. Já tem gente comentando aí, viu? A Aline Oliveira disse que tinha uma selva nesse sofá que você disse que tinha cupim, barata e rato. É costumeiro acontecer isso ou não? Foi um caso específico, um caso isolado? Não, foi um caso específico. Um caso específico esse, porque justamente o sofá estava num local que não era para ficar. Né? Você não vê sofá na cozinha. Correto. Né? E com tudo aquilo de comida ali caindo, é claro que vai atrair ratos, vai atrair baratas, e dentre outras coisas, né? O que é costumeiro a gente realmente achar no sofá é caneta, garfo, a gente acha, controle de TV, acha dinheiro, né? Tanto de papel quanto de moeda, acha cotonete, o pessoal bota cotonete no sofá, te acha também, palito de dente, acha muito, palito de fósforo. E lembrei de um inusitado também. Eu fazendo a aspiração do sofá, né? Porque primeiro a gente precisa fazer a aspiração. Uma vez eu aspirando, né? Com o bico fino que entra nos cantos do sofá para poder tirar toda resto de comida que cai, cisco que fica ali. Quando eu puxei, veio 2 baseados. Meu Deus. Rapaz, foi um dia inusitado também, né? Aí quando eu puxei, tava prontinho, rapaz, para o pessoal que gosta aí, dar aquela tragada, né? Aí, só que eu não falei nada e nem mostrei para o cliente, porque eles compraram o apartamento e o apartamento veio imobiliado. Sim. Então eu sabia que aquilo não era deles, até pela característica, eles tinham uma criança pequena, então normalmente o pessoal não vai fazer assim, ali dentro de casa, né? Nada contra quem usa. E aí a gente veio, quando eu suguei, veio lá, os dois estavam prontinhos, enroladinho já. Aí eu peguei e joguei fora lá o cigarro que já estava pronto lá, né? O maço. E aí foi uma cena realmente inusitada também. Então são coisas assim que a gente muitas vezes acha, né, dentro do sofá, onde a gente vai fazer a aspiração. Mas rato, barata, essas coisas assim, a barata até mais, né? É uma coisa que acontece, porque quando você come no sofá e cai alguma coisa ali, resto de comida, é claro que vai ficar ali e a barata vai vir. Ela vai vir para comer aquele resto de comida ali. Então, normalmente ela vai entrar no sofá, vai criar ninho ali, e aí vai começar ali aquela barata toda lá. Muito bem. A gente trabalha com prestação de serviço, a gente sabe que a melhor propaganda é a de boca em boca, né? E quando a propaganda é de boca em boca, que a gente recebe um feedback de que alguém indicou, esse é o melhor pagamento. Ao longo desses anos, como é que você construiu essa confiança com o cliente?
a ponto de que fidelize ele, que ele te chame de novo para fazer um segundo serviço na própria residência dele, ou até mesmo indicar para parentes, amigos. Tem cliente até que coloca no grupo de WhatsApp do condomínio, né? Coloca no grupo da família, enfim, acaba sendo um propulsor, né? Um fomentador do seu serviço. Como é que você construiu isso ao longo desses anos? Essa confiança do cliente é importante, né? E assim, fidelizar o cliente, para quem é empreendedor, isso é importante, né? Você fidelizar o cliente, porque o primeiro passo é você oferecer um serviço de qualidade. Então, quando você oferece um serviço de qualidade, é claro que aquela pessoa ela vai querer fazer com você o serviço, de novo. E é claro também que ela, espontaneamente, vai querer indicar, porque às vezes alguém da família dela precisa e pergunta, e ela, não, eu tenho uma pessoa que fez. E aí, lá em casa, e aí ela vai já indica para aquela pessoa, então alguém no trabalho. E a pré-higienização, além disso, né, de primeiro fazer um serviço de qualidade, a gente incentiva a pessoa a fazer a manutenção do estofado. Então, é recomendado você fazer a higienização do estofado a cada 6 meses. Então, você comprou um sofá, o sofá está novo, ok, você vai usar o seu sofá ali durante 1 ano. Durante esse 1 ano, o sofá ele tem uma proteção dele mesmo que não deixa ele juntar tanta sujeira, por causa que ele está novo, o tecido está novo. Mas com o tempo de uso, essa proteção ela vai se perdendo. Aí, quando fecha esse 1 ano, a ideia é fazer a higienização. E aí, depois que é feita essa primeira higienização, a ideia é fazer a higienização sempre de 6 em 6 meses. Ah, mas por que? Às vezes o sofá nem está sujo. Pronto. Muitos clientes falam isso. Mas não vai estar tão sujo quanto estava antes. Porque durante 6 meses, o sofá ele vai pegar uma sujeira razoável. Porque vai usar o sofá e tal. Tem gente que tem criança em casa, tem gente que tem pet. Isso vai acabar sujando. Só que às vezes você não vê aquela sujeira. Só na higienização que você consegue perceber aquela sujeira lá do sofá. Então a gente tem uma cultura, o brasileiro tem essa cultura, né? Ah, eu só vou limpar depois que sujar. Ah, o celular caiu, quebrou a tela, depois que bota a película. Foi assaltado, depois é que bota o seguro no carro. Então a gente tem essa cultura, né? Então, o brasileiro tem essa cultura. Então, a ideia não é esperar sujar para lavar, é fazer sempre essa manutenção preventiva. Por quê? O seu sofá vai estar sempre limpo e livre de ácaros, fungos e bactérias. Porque quanto mais sujeira o sofá ele acumula, mais ácaros, fungos e bactérias ele vai ter. Então, a gente passa essa informação para o cliente e aí, quando dá os 6 meses, a gente manda um lembrete para o cliente, olha, já está na hora de você fazer a manutenção do seu estofado, fazer a higienização novamente. E aí a pessoa ela já pode ir se programando para poder fazer isso. E aí a gente tem um cartão de fidelidade. E aí a cada lavagem que o cliente vai fazendo, ele vai ganhando um desconto. Então isso realmente também fideliza o cliente. Então ele pagou aquele valor na primeira lavagem, na segunda já vai ser menos. Na terceira, menos ainda, e assim vai, até ele zerar ali o cartão de fidelidade e voltar tudo de novo, né? Mas a ideia é justamente essa, né? Fazer um serviço de qualidade, lembrar essa questão do tempo, né? Para poder fazer a lavagem de novo, e também a gente manda um cardzinho, né? Oh, se você gostou do serviço e quiser divulgar, pode ficar à vontade, e aí a gente deixa com a pessoa, né? Se for do desejo da pessoa, ela vai divulgar lá no grupo do condomínio, vai no grupo da família, e assim por diante. E assim esse boca a boca vai aumentando, que não há marketing melhor do que esse, né? Você fazer um excelente serviço e a pessoa te indicar porque você fez um excelente serviço. Muito bom. Você que está assistindo, tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta? Formule aí que daqui a pouco Paulo Ricardo vai responder para você. Agora revele aí para quem está assistindo. Essa porcentagem chega a ser de até quanto por cento? A pessoa que fez um serviço, volta a fazer 10%, 15%. Eu sei que não é fixo, mas assim, digamos que seja. De quanto, até quanto mais ou menos? Normalmente,
a pessoa, depois que ela faz a primeira lavagem, a segunda, ela ganha 10% de desconto. Na terceira, ela já ganha 15%. Ótimo. Na quarta lavagem, ela já ganha 20%. Na quinta, ela ganha 25%. E aí, na sexta, ela vai fazer a lavagem do sofá e vai ganhar um item como cortesia. E aí, depois disso, ela zera o cartão. Aí ela volta tudo de novo para o começo. Né? Então, para a higienização, a gente tem clientes que já zeraram o cartão e estão continuando fazendo. Né? Então, a gente só tem a agradecer a esses clientes, né, que estão aí com a gente por muitos anos. Tem cliente que está aí desde o início e sempre está fazendo o serviço, às vezes troca sofá, troca colchão e continua fazendo, né, com a gente. Então, é só agradecer por esses queridos clientes, né, que estão aí fidelizados com a gente aí por todos esses anos. Então, eu vejo uma vantagem nessa espécie de fidelização, né? Porque o que a gente está acostumado a ver, a fidelização, você fica preso a uma determinada operadora por um ano e não ganha nenhuma vantagem. Com a higienização, deu para ver que a pessoa fica fidelizado, não preso, mas vai ganhando descontos com o passar do tempo. É inversamente proporcional. Pagou aquele valor, no segundo tem desconto, no terceiro tem desconto, até o quinto tem desconto. No sexto ganha um brinde. Então, é uma ótima ideia. Parabéns, viu? E os clientes aqui têm essa vantagem, né? Fazer uma outra pergunta aqui para você, ó. Falando de logística. A gente sabe que o nosso trânsito é um caos, né? Eu costumo dizer que segunda e sexta-feira são os piores dias para rodar em Salvador, se não chover. Mas para que a empresa vá, você que vai até o cliente, né, claro, como é que você organiza a sua operação para garantir a pontualidade e a eficiência de chegar ao seu cliente? Como é que você monta essa estratégia? Como eu falei antes, né? A gente preza muito pela pontualidade. Então, eu procuro sair o quanto antes para poder atender o cliente. Então, para isso, eu vejo o GPS, como é que está a rota, assisto o jornal de manhã para poder ver como é que está o trânsito na cidade, que realmente, como você falou, Salvador e região, né, metropolitana também, a gente atende em Lauro, atende Camaçari também, Simões Filho. O trânsito é aquela loucura, né? Então, às vezes você sai, quando você chega na BR já está tudo travado. E a BR é o principal ponto de vocês se locomover para outros cantos da cidade, né? Então, é como eu falei antes. Então, a gente preza pela pontualidade, procura sair com um tempo hábil, né, para poder chegar no cliente naquela hora que foi determinada. Se o serviço é 8, começa às 8. Se o serviço é 14, começa a chegar lá na residência, né, do cliente às 14. E se porventura acontecer algum imprevisto, como já aconteceu, né, várias vezes, de engarrafamento, às vezes eu acabei esquecendo algum produto, tive que voltar para poder buscar em casa, porque dava para fazer? Dava, mas talvez não ficasse tão legal, então a gente volta para pegar o produto, para poder fazer. Então a gente avisa, aconteceu isso e tal, então a gente vai atrasar um pouquinho aí, mas vamos chegar para te atender. E assim a gente vai se esforçando em manter a nossa pontualidade. Muito bom. Você também oferece curso na área de higienização de estofados. Como surgiu essa iniciativa? Partiu de onde essa ideia? Foi uma necessidade? Uma carência no mercado? Como é que você vê esse campo hoje? Não, na verdade é uma história até engraçada, né? Como surgiu essa questão do curso. Eu não dava curso, nunca pensei em fazer isso, mas um certo dia um rapaz entrou em contato comigo pelo Instagram, pelo direct. E aí ele me perguntou, você dá curso? Aí eu falei, não dou curso. Aí ele, rapaz, é porque eu estou querendo entrar no ramo de higienização e tal, sair de CLT, aquela coisa toda, e eu queria entrar no ramo de lavagem a seco, né?
Eu vi que estava crescendo, aquela coisa toda, e aí eu queria muito fazer o curso, mas eu não estou achando assim um curso legal e tal, e eu entrei aqui no seu Instagram, vi aqui seu serviço, vi que você é uma pessoa de bem, aquela coisa toda, não sei o quê. E aí eu queria ver se você não me ensinava. Aí eu falei, rapaz, eu não dou curso, não. Aí ele, rapaz, me ensine, por favor, porque eu procurei um curso, achei um rapaz aí, o cara mandou eu ir lá na casa dele, e aí chegou lá, o cara já foi me atendendo lá, tava sem camisa, de cirola, daqui a pouco já foi me mandando fazer Pix, né, ele me contando. E aí eu falei com ele que eu não tinha Pix, que eu ia no banco tirar o dinheiro. E até hoje ele tá esperando, o cara tá esperando ele lá, né, pra dar o dinheiro lá para iniciar o curso. E aí ele me insistiu tanto, né, em fazer esse curso, eu falei, pronto, tá bom. Vamos fazer o seguinte, como eu gosto de fazer as coisas de maneira organizada, eu falei com ele, olha, eu não vou te ensinar de qualquer jeito. Então me dê um tempo só para eu organizar um material para eu poder te dar um curso com tudo o que eu sei de higienização até hoje. Aí ele, pronto, tá bom, eu aceito, beleza, ok, pronto. E aí, eu estipulei um valor, falei com ele, não, tudo bem, eu pago e tal. E aí eu fui lá, formulei, né, um material didático para poder fazer esse curso com esse rapaz, né? Então, o nosso curso ensina desde como abrir a empresa, a pessoa abrir a sua empresa, até o atendimento final ao cliente ali em si, né? Então, eu costumo dizer que é um curso bem completo, né? E esse rapaz, ele fez esse curso, e até hoje ele agradece, né? Me chama de professor, aí a gente bolou lá um certificado, né? O curso tem um certificado, a pessoa ganha ali o certificado assinado, tudo direitinho. E aí depois dele vieram outros profissionais, né, que procuraram, outras pessoas que procuraram, e aí eu passei a ensinar também, né, essas pessoas. Então não era uma coisa que eu divulgava, né? O curso normalmente eu fazia assim, alguém perguntava, não, pronto, eu dou sim curso, mas eu nunca parei para divulgar. Eu parei para divulgar algum tempinho aí atrás, né? E eu lancei até mesmo no Instagram, né? Que eu dava curso, né, na área de higienização. E de lá para cá, né, alguns profissionais já foram formados, né? Normalmente eu não crio turmas. Normalmente é um curso que é individualizado, né? E normalmente é assim, a gente consegue entender melhor a pessoa, a necessidade da pessoa, consegue ajudar melhor, porque talvez tenha uma turma de, sei lá, 10 pessoas, e talvez a gente não consiga dar ali uma assistência legal, né? Então, o curso é bem completo, né? Tem 5 aulas teóricas por videoconferência e uma sexta aula prática. Por que eu coloquei uma aula prática? Porque quando eu fiz o curso, para começar, o meu curso foi bem simples, então eu não tive aula prática. Eu tive videoaulas que, assim, a maioria das coisas que eu aprendi foi realmente eu fazendo, eu praticando ali, no dia a dia. E aí, tem essa aula prática e a pessoa ela vai fazer a higienização do seu colchão, o colchão dele lá, o sofá dele, o sofá dela, da mãe, do pai, como eu comecei, fazendo sempre no nosso móvel, que é a cobaia, né, por assim dizer, para depois atender o público geral, né? E, além disso, eu presto tipo uma consultoria. A pessoa fez o curso, aí começou na área. Só que às vezes a pessoa ainda tem algumas dúvidas. Sim. Até mesmo dentro da casa do cliente, quando está atendendo. Que produto eu uso para fazer isso aqui? E aconteceu isso aqui, agora o que é que eu faço? Então, eles têm a liberdade de me ligar, mandar mensagem no WhatsApp, e eu vou passar ali como deve ser feito ali para poder resolver aquela questão. Então foi assim que surgiu, né, essa questão do curso da PR Higienização, e graças a Deus aí a gente ajudou aí algumas pessoas a
terem o seu próprio negócio, começarem a empreender. E estamos aí. Você que está assistindo e quiser aprender, é só entrar em contato com a gente que a gente vai passar mais informações a respeito do curso. Todos eles estão trabalhando na área? Não todos. Teve, eu acho que pelo menos 2, eles até me avisaram que iam precisar sair, porque talvez acho que não está dando mais, alguma coisa desse tipo, e aí preferiram parar, né? Mas assim, entraram na área, fizeram um serviço, né? Mas assim, a caminhada não é fácil, não é fácil. A pessoa que quer empreender, ela encontra bastante dificuldade, né? E principalmente os seus medos. Os medos que essa pessoa tem para poder fazer aquilo, né, acontecer. Inclusive, um dos alunos do curso, ele queria desistir. Ele já tinha comprado tudo, já estava fazendo divulgação, tudo direitinho, né? Mas ele queria desistir, ele já tinha até colocado as coisas para vender. A máquina, os produtos, tudo, né? E aí eu peguei, chamei ele e falei, rapaz, calma, não é bem assim, né? As coisas não vão acontecer assim da noite para o dia. Então é preciso ter paciência, persistência e resiliência. Sim. Porque, cara, não é fácil. Você começar um negócio, você é novo, já tem pessoas ali que fazem aquilo, então você tem que conquistar o seu território, conquistar ali a sua clientela, e realmente você vai encontrar bastante dificuldade. Então eu falei com ele, rapaz, não desista, persista, continue, né? Você vai conseguir aos poucos os seus clientes, fidelizar os seus clientes, conseguir clientes novos. E assim, essas pessoas que trabalham também, que fizeram, né, o curso, como parceiros meus, né, de trabalho. Eu sempre falo com eles, eu poderia não estar ensinando nada aqui a vocês, ou vocês estivessem fazendo curso com outra pessoa, porque talvez meu pensamento fosse assim, eu vou ensinar esse cara vai ser um concorrente meu, mas eu não penso assim, né? Eu sempre digo a eles que eles não vão ser meu concorrente, nem eu concorrente deles. Eles vão ser companheiros de trabalho. Por quê? Parceiros, né? Parceiros, né? Porque às vezes você tem uma demanda muito alta e aí você acaba terceirizando, por assim dizer, o serviço, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai terceirizar para essas pessoas que você tem uma confiança, você deu curso para elas, você sabe que ela está atuando na área e está atuando bem. Porque muitos deles mandam foto para mim, aqui, o sofá que eu lavei, e aí ficou bom, eu avalio, não, tá ótimo o sofá, o cliente gostou, pronto, ótimo, é isso aí. E assim a gente vai caminhando, né? Então ele queria desistir, mas consegui voltar com ele, né, para o eixo, né? Inclusive ele não tinha habilitação, muito menos carro ou moto para poder começar, então já é uma dificuldade a mais, né? Quando eu comecei eu já era habilitado, mas não tinha um veículo, né? Então eu tive essa dificuldade, mas mesmo assim eu comecei. Então aquela pessoa, né, que quer empreender, pode ter certeza, você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar desafios, mas se você está ciente daquilo que você quer, vá em frente, siga, que você, com força de vontade e garra, vai conseguir o seu lugar ao sol também. Olha aí, já ficou uma dica, viu? Agora, Paulo, vou fazer aqui uma última pergunta e abrir mais perguntas para as pessoas aí que vão. Daqui a 2 anos, a PR Higienização fará 10 anos, uma década já de estrada, né? Qual o próximo grande objetivo da PR Higienização? Onde que você projeta estar, que você projeta para 2028, daqui 2 anos, para PR Higienização? A projeção é sempre crescer mais, né, no ramo de higienização, continuar inovando, fazendo
oferecendo serviço de excelentíssima qualidade para o cliente. Para isso, a gente vai ter que buscar novas ferramentas, novos maquinários, estudar novas coisas, né, para poder chegar e dar o que há de melhor, né, na parte de higienização para os clientes, né, e a gente vai sempre buscando novas coisas, né, como por exemplo agora, a higienização sempre focou na higienização interna automotiva. Então agora a gente também está começando a fazer a higienização externa, uma higienização mais detalhada, com produtos de qualidade. No veículo. No veículo, isso. Na parte externa do veículo. Certo. Porque a parte interna a gente já trabalha, né? Como o teto, o banco, o assoalho do carro, o painel, as portas ali, forro de porta, tudo interno ali do veículo, a higienização já faz. Só que por ouvir os clientes, né? Então muitos clientes perguntam, aí por fora, não tem uma higienização também e tal. Então a gente também faz uma higienização, mas é uma higienização diferenciada, né? Uma espécie de estética automotiva. De estética automotiva, exatamente. Não é aquela lavagem simples que joga água lá, sabão e depois, não. É uma lavagem um pouco mais trabalhada, visando deixar o carro do cliente realmente naquele grau, né? Como se diz por aí. Então, a projeção é essa. Crescer ainda mais, visando atender da melhor maneira o cliente e buscar sempre inovar. Inovar, porque o mercado é assim, né? Ele vai se renovando, vai aparecendo coisas novas, e se você não se atualizar, você fica para trás, os outros vão passando na sua frente, e aí você acaba no esquecimento, né? E aí teve um empreendedor que me falou uma coisa interessante, né? Ele me falou que quando um empreendedor chega aos 10 anos, porque ele pode ter a absoluta certeza que deu certo o projeto dele ali, naquele ramo que ele decidiu empreender, né? Não chegamos nos 10 anos, estamos com 8 anos ainda, mas acredito que a gente está no caminho certo e que a higienização é uma realidade, é uma empresa séria, vai continuar sendo uma empresa séria, vai continuar buscando atender da melhor maneira possível e fazer um serviço de qualidade, que é o que todos os clientes esperam. Muito bem. Então, quando a gente ouve falar PR higienização a seco, a gente foca muito em sofá. Então a gente sabe aqui, durante esse bate-papo, a gente descobriu que não é só a lavagem do sofá. É um leque de serviços. Então, diga aí para quem está assistindo quais são os serviços que você faz, exatamente. Não é só o sofá. E aí, quais são? A gente faz, como eu falei, né, estética automotiva também, agora a externa também, interna e externa, a higienização de colchões, poltronas, cadeiras de jantar, cadeiras de escritório, poltronas, puffs, tapetes, carpetes também. Normalmente em empresas a gente faz muito esse serviço, né, de higienização de carpetes. Também tem a questão da impermeabilização, que é um serviço que é interligado com a higienização, né? Que a impermeabilização, para quem não sabe, é uma retenção contra líquidos, né? É um produto que a gente aplica no tecido do sofá, que ele vai reter qualquer líquido que venha cair ali nele, né? Café, água, refrigerante, cerveja, o que for. Ele vai criar ali uma poça e não vai deixar ela penetrar no tecido. Por isso, impermeabilização. Isso, a ponto de penetrar ali, sujar ou manchar, né? Mas muita gente confunde com a questão de sujeira. Então, se, por exemplo, a pessoa vir com o pé sujo da rua e pisar no sofá, vai sujar. Vai sujar. Então, a impermeabilização é uma retenção contra líquidos. Então, é um serviço também que é interligado. E também, como eu falei, a gente está sempre buscando empreender e também ver o que é que o cliente precisa. E aí, recentemente, eu
passei também a oferecer pequenos serviços de casa. Então, às vezes, o cliente precisa colocar uma lâmpada, um bocal de uma lâmpada, colocar um interruptor de tomada, colocar uma resistência no chuveiro, até instalar um chuveiro, instalar uma tampa de vaso. Esse tipo de coisa, né? Então, coisas pequenas, às vezes também precisa forrar o sofá por baixo, porque tem aquele came, né, que fica embaixo. Ali é importante o sofá ter aquele came, porque evita que bichos entrem ali, como ratos e baratas. Então, é bom ter aquele came ali. Então, a gente faz esse tipo de serviço também. Pintura, como recentemente agora a gente foi fazer uma higienização de sofá, poltronas e puff, e cadeiras também. E quando eu cheguei lá, o cliente estava bem chateado com o que uma profissional acabou fazendo na sala dele, né? Pintou a sala dele lá e realmente ela acabou macacando a sala toda, né? Pintou interruptor de luz, pintou a moldura da porta. E aí ele estava bastante chateado. Então eu olhei para ele e falei assim, não, eu faço essa pintura aí. Aí ele faz mesmo, faço. É só comprar tinta aí e a gente marca para fazer, pronto. Quanto é tanto. E dia você pode, tal dia. Pronto, pode vir. E assim eu fui, né, na última sexta-feira. Eu até postei um vídeo no Instagram, eu fazendo esse tipo de serviço. E aí fiz lá a pintura, né? Então ele chegou no meio do serviço, olhou assim, rapaz, tá ficando um bom negócio, tô gostando, que bom. Então, são coisas que a gente vai percebendo, né? E que tem uma necessidade, e aí você acaba oferecendo ali, né? Porque uma coisa vai levando a outra. Você está dentro da casa do cliente, então você acaba vendo muitas coisas ali, e às vezes o cliente está precisando de alguém, e esse alguém pode ser você que já está ali, né? E aí tinha até um rapaz lá, no dia, né? Fazendo um outro tipo de serviço, e ele me perguntou, rapaz, mas você não trabalha com higienização? Por que você está pintando? Aí eu falei, porque houve essa necessidade aqui, o cliente estava precisando, e como eu sei pintar também, eu vim atender ele. Aí ele, rapaz, o importante é estar onde o dinheiro está, né? Eu falei, então, também isso, né? Mas mais do que isso é você entender a necessidade do cliente ali, né? Então foi isso que aconteceu, e aí é esse leque de serviços que a gente oferece aí para quem quiser aproveitar esse tipo de serviço. Muito bem. Quem está assistindo, chegou a hora. Pode perguntar, que o Paulo vai responder, viu? Deixa eu ver se alguém já fez alguma pergunta aqui. Estou assistindo, estou online, estou ao vivo. Vamos lá. Tá on. O que o pessoal quer falar? Até agora ninguém fez uma pergunta não, mas vamos lá. O que é que você tem para dizer, incentivar uma pessoa que queira, não necessariamente entrar na área de higienização, mas a gente está batendo um papo aqui sobre empreendedorismo, uma pessoa que quer hoje ser empreendedor, empreender em alguma coisa. A gente sabe que tem várias dificuldades, né? Processo burocrático, enfim. Você que já está nesse caminho, nessa área de empreendedor, qual é o conselho que você dá para uma pessoa que está com uma visão e ainda não tem um norte? Bom, começar, né? Mas dizer que a pessoa não deve achar que vai ser fácil, né? Às vezes a pessoa olha assim, eu sou CLT, mas eu não aguento mais ser CLT, eu quero trabalhar para mim mesmo. Ok, beleza. É uma opção que a pessoa tem, né? Ela pode trabalhar de CLT ou ela pode trabalhar para ela mesma. Então, trabalhar como CLT e trabalhar para você mesmo, ou seja, ser um empreendedor, cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, a pessoa ela não deve pensar que vai ser fácil o começo, né? Porque ela vai encontrar desafios, vai encontrar sim desafios, e às vezes desafios que ela vai fazer ela pensar assim, rapaz, isso não vai dar certo. Mas se a pessoa ela colocou aquilo na mente e ela quer fazer aquilo, e ela acha que vai ser uma coisa boa para a vida dela,
ela tem que ir em frente e enfrentar tudo e todos. Vai envolver isso aqui? Vai, porque todo empreendedor ele tem que investir. Pode ser R$10, pode ser R$1, pode ser 1.000, pode ser 5.000, mas vai ter algum investimento nisso aí. Então, o conselho é esse, né? A pessoa, ao se deparar com os desafios que vai aparecer, a pessoa, o empreendedor, ele não deve desistir de alcançar todos os objetivos, né, que ele traçou ali, né, para ele. Porque uma coisa é certa, como eu falei, uma pessoa que trabalha como CLT, dia 30 ou dia 15, o dinheiro vai estar ali na conta. Mas uma pessoa que é um empreendedor, ela não tem essa certeza. Então, todo dia é uma aventura. Todo dia é uma aventura. Então, vai ter boleto para pagar, vai ter conta de água, de luz, de tudo para pagar. E você vai ter que trabalhar para poder ter aquele dinheiro ali, para poder você fazer as suas coisas. Você também vai querer viajar, vai querer passear, fazer... Porque ninguém é de ferro, todo mundo quer fazer isso. Mas, nem sempre vai poder, porque você vai ter que se privar de algumas coisas para você ir atrás do que você idealizou para você como empreendedor. Então é isso, né? Não desistir do que você projetou para você e, como eu falei antes, né? Tem que persistir, ter paciência e também resiliência. Muito bom. Aqui tem um comentário de George Góes aqui, ó. Ande com quem já tem a mente aberta para empreender. Olha, excelente conselho, viu? Ande com quem já tem a mente aberta para empreender. Legal, gostei. O George eu conheço, o George é um grande amigo também, né? E empreendedor também, né? Empreendedor. Então, realmente é um excelente conselho mesmo, né? Porque quando você anda com outro empreendedor e esse empreendedor ele tem algo ali a te oferecer de ajuda, né? Para o seu negócio, é muito bom, né? Porque um apoia o outro, né? É claro que talvez alguém pense assim, mas tem aquele invejoso, sempre tem, né? Então talvez o cara vai lá e dê um conselho a você que seja para te quebrar, porque talvez ele não queira ver o seu sucesso. Isso tem, infelizmente, as pessoas são assim, tem muitas pessoas assim hoje. Mas é claro que tem pessoas que são de verdade, tem pessoas que são realmente de bem e querem te ajudar. Então essas pessoas vão lá e vão te dar um conselho legal. Você está indo por essa vertente aqui, tente ir por essa. Veja se não vai dar certo assim. Pronto. Então, andar realmente com outras pessoas que são empreendedoras realmente faz toda a diferença e só ajuda a crescer. Muito bem. Chegamos aqui a 45 minutos em média de bate-papo. Mas aí o pessoal se perguntou, tá ao vivo no seu Instagram, né? Aqui eu li comentários que o pessoal tá ao vivo aqui, eu estou vendo aqui, visualizando. A menina comentou lá do sofá, o George comentou aqui também. Mas se mandou pergunta, eu não estou conseguindo visualizar. Mas se comentar aqui embaixo, eu consigo visualizar igual o de George aqui, né? Então, você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar nosso bate-papo? Um incentivo, uma frase motivacional? Alguma coisa que você queira falar, fique à vontade. Primeiro, agradecer a quem tirou um tempinho para assistir aqui a estreia do PodPR, né? Mais uma vez, né? É um projeto que eu, como empreendedor, estou buscando fazer. E aí não tinha como ser diferente, começar com a PR Higienização, que é a minha empresa, já que a gente está aí comemorando esse mês de abril, que praticamente já foi embora 8 anos, né, de existência aí.
E dizer, falando, né, a respeito desses 8 anos, né, que a gente lançou uma promoção nesse mês com 30% de desconto em todas as higienizações, né? Porém, amanhã já acaba o mês. Mas, assim, você que está assistindo e quiser fazer um orçamento até amanhã, você consegue garantir ainda esse 30% de desconto até mesmo para fazer um serviço no mês de maio, né? Então, até amanhã, fazendo um orçamento, você consegue ter esse desconto aí para o mês de maio. E dizer também que esse podcast, né, por live aqui no Instagram, vai ter outros episódios, a gente vai conversar com outras pessoas que são empreendedores, né? Empreendedores e empreendedoras de diversos ramos, né? A gente está já com algumas pessoas aí em mente para poder fazer esses novos episódios, né? Então vai ser bom, vai ser uma interação muito boa, a gente conhecer como o outro empreendedor começou também, os desafios dele, como é que ele vê a questão de empreendedorismo, a divulgação daquele serviço, o produto, né, que ele vende. Então vai ser muito bom essa jornada, eu tenho certeza. E só dizer, né, que eu conto com vocês que são aí os queridos clientes, né, da PR Higienização, e aqueles que estão assistindo a live e ainda não são clientes, mas que no futuro possam ser em breve aí. Vai ser sempre um privilégio atender vocês. Então, acho que é isso. Jorge Góes está dizendo que a PR Higienização vai patrocinar ele até 2028. Rapaz, patrocinar um homem desse aí, a empresa desse homem aí é uma empresa grande também. Viu? Empresa? Vai trazer ele no PodPR? Vamos, por que não? Pronto. Por que não? O convite está feito. Já está convidado, viu? Jorge Góes. Vanessa, né? Está parabenizando. Lois Souza também, parabéns pela dedicação e esforço. Te admiro há 8 anos. Obrigado, gratidão. É isso aí. Pronto. Então, você que tem vontade de participar de um podcast, lança lá no Instagram para o Paulo Ricardo te convidar. Vai ser um por mês? Como vai ser? Esses detalhes ainda a gente está alinhando, né? Tudo vai depender da disponibilidade das pessoas, né? Que desejarem fazer o podcast. Mas o quanto a gente puder adaptar a pessoa, né? A gente vai poder fazer isso, né? Para poder a gente ouvir aí o empreendedor, como o PodPR ele tem essa iniciativa. Show de bola. Vanessa perguntou uma coisa aqui, mas eu não entendi muito bem. Existe, eu acho que é colaboração, né? Entre essas empresas, PR e envelopamento. Existe uma parceria muito forte, sim. Muito bom, parabenizando. Obrigado também. Pronto, Paulo. Muito obrigado aí, tá? Eu agradeço também pelo convite de estar aqui intermediando, né? Participando desse início aqui. E desejar sucesso, que esse seja o primeiro de vários, né? Que as pessoas se interessem também e que venham participar aí. Uma troca de experiência, um bate-papo sadio, um bate-papo legal. Com certeza vai agregar muito valor, tanto para você, tanto para a pessoa que vai participar, né? Agradecer as pessoas também que assistiram. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela paciência. E esse foi o primeiro, né? De muitos. Então, as coisas vão amadurecendo. Isso. É isso? Vai amadurecendo as ideias. Isso, com certeza. E a tendência é melhorar, né? Isso. Cada dia, a cada podcast, tentar melhorar e trazer uma qualidade melhor para vocês que estão assistindo. Mas mesmo assim, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem tirado um pouco do seu tempo para poder assistir aqui esse podcast. E é isso. Laís Benevides está desejando sucesso para você. Obrigado, Laís. Muito obrigado mesmo. Então, é isso aí. E a frase
você falou, né? É como, eu já vou repetir ela aqui pela terceira vez. Se você é empreendedor, lembre-se, tenha paciência, persistência e resiliência. Você ainda pode responder a uma última pergunta que surgiu aqui agora? Eu posso, claro. Como saber qual a hora de lavar o sofá ou o colchão? Chegou essa pergunta aqui aos 45 do segundo tempo. Então vamos botar para o gol. Como saber qual a hora de lavar o sofá ou o colchão? Então é uma pergunta que pode ser a pergunta de muitas pessoas. Sim, sim. Olha, vamos primeiro pelo sofá. O sofá é o principal, né? É o carro-chefe. Eu até citei aqui essa questão do sofá. Quando o sofá ele é novo, você comprou um sofá na loja, o sofá chegou embaladinho, bonitinho e tal. Você vai ali usar o sofá por 1 ano. É claro que se você optar pelo serviço de impermeabilização, a durabilidade dele vai durar um pouquinho mais. Porque a impermeabilização ela dura em média de 8 a 1 ano. 8 meses a 1 ano. 8 meses a 1 ano. Ali. Mas se por acaso você não impermeabilizou o seu sofá, então você vai usar o seu sofá por 1 ano. E aí, depois desse 1 ano, você pode chamar para higienização para lavar o sofá. Aí depois dessa primeira higienização, você vai fazer sempre de 6 em 6 meses. No caso do colchão, o colchão ele é muito relativo. Então, normalmente as pessoas só chamam para lavar o colchão quando acontece alguma coisa. Por exemplo, o bebê mijou lá no colchão. O cachorro subiu e mijou. Então, aí a pessoa vai e chama para lavar. Mas a gente pode observar sempre o colchão. Se ele estiver começando a querer amarelar, é porque ali já tem um excesso, talvez de suor, uma pessoa que talvez sua muito. Também oleosidade da pele, porque mesmo a gente forrando o colchão, isso passa. Fica uma grande parte ali no forro, mas ele passa também para o colchão. Por isso que o conselho é, se você comprou um colchão, você procura logo uma capa impermeável. Porque a capa impermeável ela vai proteger o colchão de qualquer coisa que venha a cair sobre ele. Agora sim, tem que ser uma capa boa, né? Tem várias capas aí que se vende, inclusive pela internet, e na primeira lavagem ela vai embora. Parece que a capa é descartável. Mas aí você está jogando contra o seu próprio time. Você está pedindo para que a pessoa coloque uma capa impermeável no colchão, o colchão vai ficar sempre limpo e ela não vai lavar. Eu diria, não bote capa. Isso é interessante também. E teve clientes que já me falaram sobre isso, né? Porque eu lavei o sofá da cliente e ela falou, eu queria que você lavasse meu colchão também. Quando eu cheguei lá no quarto da cliente, ela tinha uma capa impermeável. E aí eu falei com ela assim, essa capa impermeável a senhora tem desde quando a senhora comprou o colchão? Ela sim. Aí eu falei com ela, então não precisa lavar o colchão. Porque a senhora tem uma capa impermeável. Então toda a sujeira que vem a cair no colchão, fica na capa. Então a senhora vai tirar a capa, vai lavar, depois vai botar de novo. Aí ela falou, agora você me surpreendeu. Porque talvez se fosse uma outra pessoa, ela ia ganhar esse dinheiro meu. Mas é isso que eu falo, e é isso que eu acho que também é um diferencial nosso, né? Correto. Então, a questão toda, gente, não é só ganhar dinheiro, é você ser honesto, é você não ludibriar o cliente. Porque realmente o cliente está perguntando ali porque ele não sabe, mas você sabe. E aí você vai agora enganar o cliente. Não só tem colchão na casa dela para lavar, ele estava lavando o sofá, mas ela foi e pediu para lavar, para lavar o colchão. Então, eu vou deixar de ganhar aquele dinheiro do colchão? Vou. Mas eu vou continuar ganhando talvez o dinheiro do sofá, o dinheiro da cadeira, o dinheiro do puff, o dinheiro do tapete, e assim por diante. E essa atitude, tenha certeza que vai, como chamou a atenção da pessoa, né? Vai chamar a atenção do cliente, porque ele vai ver que você foi uma pessoa honesta, né? Então, com respeito ao colchão, reparou que o colchão já está querendo ficar com aquela sujeira ali, chama
para lavar, né? E também, às vezes, tem alguns casos em sofá. Por exemplo, eu já lavei um sofá que o sofá tinha menos de 3 meses de uso, mas já estava pela misericórdia. A pessoa tinha criança em casa e aí deixava a criança fazer lá o sofá de tudo, né? Então a criança comia no sofá, derrubava, aquela coisa toda, que criança normalmente é assim, né? E aí o sofá dessa pessoa, menos de 3 meses já estava sujo. Então aí realmente ia ter que lavar. Mas normalmente, se você usa um sofá da maneira correta, como é para ser usado, não comer no sofá, não chegar sujo do trabalho e deitar no sofá, do baba, que eu já lavei sofá assim, que a esposa falou, rapaz, o meu marido chega do baba e se joga no sofá, cheio de suor, de não sei o que, aí pronto. Então, se você usar o seu sofá corretamente, então, durante um ano ali, depois de um ano você vai fazer a higienização, e depois a cada 6 meses. Pronto, o Jonas Filho está parabenizando, Dorival Almeida também está parabenizando. Obrigado, Jonas. Fábio Plotagens também. Dorival, Fábio, muito bem, muito obrigado. Show de bola. Então, encerramos, né? É isso aí. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Aguardo vocês na próxima live. Tchau, tchau. Boa noite a todos.